Mundo, já estou com o Dr. Sandro Gregório da Silva e hoje nós vamos falar volta às aulas. O que nós devemos, nós pais, atender uma lista escolar? Porque às vezes a lista escolar, ela vem com coisas assim que eu acho, na minha concepção, que nós não deveríamos comprar. Porque nós pagamos às vezes uma mensalidade alta, mas nós temos que levar tudo de casa, até o papel higiênico, um copo descartável e mais coisas. Será que isso é obrigatório? Vamos conversar com o Dr. Sandro, vamos ver o que ele vai falar a respeito, até mesmo material escolar compartilhado, essas coisas, se deve ou não deve. Vamos tirar as nossas dúvidas. É por isso que eu estou aqui, viu, minhas amigas? Para deixar vocês bem informadas. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. Primeiramente, um feliz 2016 para você. Obrigada, amém. Para o Denis e para toda a população de Moarama que nos assiste nesse momento. Obrigada. A viagem foi boa, as férias foi boa? Foram boas, né? Embora um pouco curtas, né? Mas foram excelentes. Acho que é bom, acho que as férias são necessárias, né? Para a família, enfim, para a gente, para toda a população. É importante você tirar férias. Recarregar as baterias. Exato, para você quebrar aquela rotina, depois você volta mais animado, enfim, descansado, para você dar início ao trabalho e continuidade. E quem tem criança, tem novidades para contar no colégio. Eu fui viajar, eu vi isso, vi aquilo. Não é isso, doutor Sandro? Exatamente. As férias pode, lógico. Férias é um investimento. Eu acho que viagens, se for curta, se for longa, se for para lugares distantes ou não, é sempre importante fazer. Mesmo que seja uma viagem curta, é importante a família sair, dar uma viajada. Como você disse, para as crianças ter história para contar ao longo de toda uma vida, né? Aquilo que eles vivem naquele momento, eu digo sempre, a viagem, por exemplo, é uma coisa que ninguém retira mais de você, né? Uma vez ela feita, você leva aquela experiência para toda a vida. Verdade. Para quem pode é muito bom, mas se você não pode ir longe, vai perto. Alguma coisa interessante vocês vão encontrar para mostrar para as crianças, né? Doutor Sandro, volta às aulas. Sempre uma polêmica e sempre uma dor de cabeça. O que nós devemos, o que os pais devem fazer com a lista escolar que você sabe, às vezes você paga aí 500, 600 reais a mensalidade do filho e a escola não oferece nem papel higiênico para as crianças. Eu acho um absurdo. Sem dúvida. Na verdade, nós estamos aqui no PROCON já, agora iniciamos o 8º ano seguido, aqui à frente do PROCON de Moarama. Tudo isso já? É o 8º ano. E nós temos que comemorar, enquanto moradores de Moarama, que tivemos muitos poucos problemas com fornecedores do setor educacional aqui da cidade de Moarama. Então demonstra que os empresários locais do segmento são responsáveis, né, até que se prova o contrário, porque efetivamente não tem reclamação formalizada contra os fornecedores. Mas efetivamente o pai, enfim, que é o consumidor que contrata esse tipo de serviço, tem que ficar alerta e sempre atento ao receber essa lista de material escolar, ver se não tem material ali de uso coletivo. Às vezes em uma quantidade enorme de materiais, que pode ser fracionada também, mesmo sendo de uso individual, e ser repassado ao longo do ano, para que não onere demais a família nesse momento, onde você tem os tributos, por exemplo, o IPVA, o IPTU, né, que você vai ter que pagar agora, as pessoas que tiraram férias geralmente vão estar pagando também agora no mês de janeiro, enfim, uma grande despesa. Então é importante analisar criteriosamente essa lista, e se tiver alguma dúvida, alguma situação que causa algum tipo de surpresa, é importante vir no PROCON também, o PROCON poder intermediar, auxiliar os consumidores nesse momento. Mas de regra, aquele material de uso coletivo, que é de responsabilidade da escola, que já cobra a mensalidade, né, ela tem que suportar papel higiênico, copo plástico e uma série de outros produtos. Tem uma lista aí que o Fórum dos PROCONs do Paraná está fazendo, que inclui 66 itens, né, que não devem ser cobrados dos pais. Tudo isso? 66. É prática reiterada, né? Então, de exigir essa grande quantidade de materiais. Mas se é material que é de uso coletivo, enfim, que vai proporcionar que todas as crianças utilizem, efetivamente quem tem que custear isso é a escola, porque ela já recebe uma mensalidade por conta disso, e com esse valor da mensalidade, ela tem que custear o custo operacional dela e não repassar despesa para o consumidor. E o material de uso individual é o caderno, é o lápis, a borracha, enfim, isso é de responsabilidade dos pais. Eu concordo contigo, mas tantos itens assim, então quer dizer que vocês estão providenciando, vocês vão fazer essa lista. Mas essa lista vai ficar pronta quando? Com toda a turma e o fórum dos PROCONs? Não, nós vamos providenciar essa lista hoje, já passar para todos os PROCONs do Paraná, né? Essa lista desses materiais em tese proibido, que já tem alguns PROCONs de outros estados também que ajudaram a elaborar,
né, que vai poder proporcionar aos consumidores para fazer uma análise de quanto está recebendo a lista, para se de fato se aquilo tem aplicação ou não, né? Então são 66 tipos de materiais que são exigidos no Brasil inteiro e que são proibidos aí pela legislação. Alguns PROCONs editaram portarias, enfim. Mas cabe uma interpretação também jurídica a respeito, né, de considerar que aqueles materiais são de uso coletivo e não são de uso individual, então não podem ser exigidos. Agora, isso é a nível do nosso país ou é só no Paraná? Essa lista que o Fórum vai fazer é para o Paraná, mas essa lista de 66 itens é nacional. Então são vários PROCONs que... Prestem atenção, fiquem ligados. Mesma base de informações que vale para o país inteiro. Vamos ver se eu consigo pegar essa lista, se vocês não conseguirem pegar, e eu estarei repassando para vocês. Porque se é algo que está saindo, é para o bem da população, e eu estarei passando para vocês. Sinto muito se os diretores, né, de escolas não gostarem disso, mas é um direito que nós temos. Nosso direito consumidor, nosso direito de pais também, porque nada está em conta, tudo subiu muito. Eu não sei como é que ficou as mensalidades. Se ficou sabendo alguma coisa? Aumentou muito a mensalidade escolar também ou não? Não temos informação ainda, mas nós tivemos uma inflação acumulada de mais 10%, com certeza vai ter alguma repercussão também nas mensalidades. Com relação ao material escolar, nós vamos fazer uma pesquisa na próxima semana já, né, para a gente apurar o quanto que subiu o material em relação do ano passado para esse ano. Então, semana que vem nós podemos já conversar a respeito do assunto. As aulas devem voltar aí já para começo de fevereiro, por aí? Tem algumas escolas, que as escolas públicas voltam antes, tem aquela questão de... Por motivo das greves do ano passado. E tem as escolas privadas, né, que vão voltar, eu acho que no início de fevereiro. Eu não tenho a data exata nem de uma nem de outra. A gente vai procurar informar. Agora, vamos falar assim, isso aí é uma continuação, né, do ano de 2015, né, para muitas escolas municipais, estaduais, eu acho, né? Então é uma continuação, daí eu acho que o material escolar aí, eu já não sei também se tem todo esse envolvimento. Agora, essas coisas inusitadas que temos na lista escolar, isso aí é só para colégio particular ou também o estadual e municipal? Na verdade é o seguinte, o governo ele faz uma previsão orçamentária de quanto que custa para fornecer esse ensino, e, entre aspas, a título gratuito para a população. Na verdade, nós sabemos que, através dos impostos, são custeados, né? Impostos pagos por quem? Pela população, enfim, pelos consumidores. Então, de fato, essa lista também ela atinge também a escola pública, nesse sentido de não transferir para o pai a responsabilidade que é do Estado, enfim, de promover uma boa educação para as crianças, né? Então, a lista de material proibido tanto pode ser utilizada na escola particular, bem como na escola pública. Doutor Sandro, qual o recado que você deixa aí para o pessoal, para os pais, né? E também até mesmo para os alunos, pessoas já que entendem um pouquinho mais. Qual a mensagem que você deixa aí volta às aulas? Bom, a volta às aulas eu vou dizer o seguinte para você. O maior investimento que uma família, que uma pessoa pode fazer é em educação. A educação salva a vida das pessoas, transforma as famílias. Ela atua em vários aspectos de forma muito positiva, né? Desde quando você forma um cidadão, você exclui ele de um mundo de criminalidade, você torna ele um cidadão mais colaborativo para toda a sociedade, ele produz mais, enfim. Então, efetivamente, eu acho que a educação é fundamental e nós temos que investir em educação. E os pais, é claro, vai receber essa lista de material escolar, tem que atender as necessidades das escolas, que elas têm um programa de educação para atingir um fim específico, né, que é a formação de crianças, jovens e adultos. Mas efetivamente o consumidor também tem seus direitos de questionar o volume, de não comprar todo aquele volume, mas poder comprar fracionado ao longo do ano, conforme vai... Não precisa comprar tudo de uma vez só também, Exato, né? Exaurindo aquela necessidade, não se ter um grande endividamento, né, nesse momento, fazer as coisas de forma consciente. Como já te disse, os empresários locais de Umuarama do setor têm reclamações praticamente nenhuma no PROCON, que eu me recordo de reclamação da população. Então, efetivamente, são pessoas responsáveis. Nós temos grandes grupos educacionais na cidade que prestam relevante serviço à nossa população. Mas o pai, ao receber a lista, se tiver algum questionamento, vem no PROCON. O PROCON vai intermediar. O PROCON não vai sair aplicando multa nas escolas, mas vai chamar as escolas para conversar, vai fazer o telefonema se for necessário. Se preciso fazer, nós vamos fazer uma audiência do núcleo de conciliação e vamos encontrar uma solução para que esse consumidor efetivamente não tenha qualquer tipo de prejuízo ou de constrangimento. Sobre a questão dos materiais, ao longo do ano, nós vamos fazer a pesquisa, mas já fizemos outras 7. Então tem produto, às vezes, que dá até 1000% de diferença. Por quê? Nossa. Produtos licenciados, com temas de desenhos animados americanos, né, que aumenta muito o custo daquele caderno, daquela caneta. Eu digo sempre que o pai tem que atender em parte os desejos do filho. Para ele ir para a escola, ele vive numa sociedade
e às vezes ele é cobrado também, né? Ele vai ver os coleguinhas com aqueles cadernos bonitos, enfim. Eu acho que tem que ceder em parte tem que fazer uma questão mais consciente, para que, como você disse, para a criança ser animada para a escola, mesmo para a escola ser um local atrativo para a criança, né? Porque na hora do recreio eles começam a conversar, meu caderno é isso, ele mostra a figurinha, olha a capa, como é que é. Não pode ser só o recreio, a atração da escola, a criança tem que gostar de estudar, né? Gostar de ir para a escola, enfim, para nós preparar esse cidadão que nós falamos aí, que vai ser muito útil para o país. Então, ceder em parte, as pessoas falam a questão de levar a criança ou não na papelaria, na livraria. Eu acredito que deve levar a criança, para você formar um consumidor consciente desde pequeno. Se você não consegue dominar seu filho dentro de uma papelaria, não vai dominar em outros momentos muito mais graves, né? Que podem ocorrer, que você vai ter que ser duro com ele e ter uma conversa séria. Então, acho que as crianças devem participar desse processo, devem escolher o material escolar também. Que deve levar a criança? Eu acho que deve. Eu acho que você vai preparando um consumidor consciente, você não deve enganar as pessoas ou ter medo do seu próprio filho, de que ele possa, enfim, querer um monte de coisa e você não vai conseguir pagar. Não, acho que você tem que começar a educar desde pequeno. Se ele não está pronto para ir na papelaria, pode saber que tem alguma falha nesse processo de educação. Então, acho que deve levar a criança, deve ceder em parte aquilo que ele deseja e fazer um consumo responsável, pesquisar muito o preço. Tem muita diferença de preço, às vezes um mesmo produto em diferentes estabelecimentos comerciais. Então, tudo isso ajuda e colabora. E desejar para essas crianças aí que vão vir para a escola, para os jovens, também para os nossos adultos, em razão das nossas universidades, fazer um grande ano de aproveitamento, que o Brasil está precisando muito da gente. E uma forma de a gente ajudar esse país é a gente se educar, é a gente buscar educação, se formar, se preparar, votar melhor. Eu tenho visto aí, às vezes, que as pessoas querem um juiz de direito, um juiz aposentado, talvez um dos maiores ministros do Supremo Tribunal da história do Brasil, para presidente da República. As pessoas precisam conscientizar que ele é um excelente ministro do Poder Judiciário. Mas não significa que vai ser um grande presidente da República. Então, isso é uma questão de análise. O Brasil tem que se aprofundar mais nesse processo eleitoral. Especialmente que agora que vai ser um ano eleitoral, vai se compor as câmaras municipais e os novos prefeitos. Então, é importante a população ficar atenta com relação a isso, né? Analisar bem o seu candidato, para que efetivamente possa fazer uma escolha correta, acertada, para a gente buscar resgatar o nosso país de volta, né? E a gente começa por onde? Pelos municípios, onde a gente vive. A gente convive com os nossos vereadores, com o nosso prefeito, vice-prefeito. Então, esse é o momento, é o grande momento, e a gente só consegue ter consciência disso, mais independência no voto, enfim, uma série de situações. A gente consegue ser livre de verdade se a gente tiver uma boa formação educacional, uma conclusão de curso que vai te levar a uma profissão, e que você vai poder exercer com liberdade, ganhar seu dinheiro, enfim, sustentar sua família de forma livre e independente, para você também ter o voto livre e independente depois. Sempre o empenho do estudo, Exato. Muito importante. A educação é a base de tudo no país, né? Os grandes países, as grandes potências mundiais, elas só são potências mundiais porque tem uma população altamente qualificada. Eu acho que o Brasil tem que ir em busca disso. Nós temos aí, recado para os jovens, nós temos um polo educacional excelente, nós temos universidades particulares da melhor qualidade, nós temos universidades públicas, né? Nós temos um Instituto Federal, então é importante agora no início do ano já começar a bater as portas, não esperar, não deixar para depois, fazer o curso, né? Seja ele financiado, seja ele através de escola pública, um vestibular mais complicado, mas entrar e participar, porque só com isso nós vamos salvar o nosso país, nós vamos levar o nosso país, que é uma superpotência, mas não chega talvez no caminho onde deveria ter chegado por essa questão educacional. Já é um período de alguns anos que vem, nós estamos num atraso, né? Correndo muito atrás, mas efetivamente você não... para qualificar toda essa história, toda essa geração, leva ainda muito mais tempo. Vão atrás, se empenhem, porque isso é muito importante para que não aconteça com o nosso país o que está acontecendo, né? Nós corrermos o risco de passar por tudo que nós estamos passando neste momento. Às vezes parece que a gente está sonhando, né? Eu não acredito que o nosso país está passando por isso. Então, por quê? Por irresponsabilidade de uma meia dúzia, fazer e fez o que fizeram e estão fazendo com a gente. Então, por isso, o estudo é muito importante, se empenhe, vale a pena, mas, né, tudo se dá um jeito.
Quantas pessoas, quantos pais que não puderam, por exemplo, ter os filhos num colégio particular e foi no municipal ou estadual e que formaram grandes pessoas, profissionais muito importantes, até mesmo na área judicial, né, doutor? Então, tem tudo isso, eu acho que tem pulso firme. O Joaquim Barbosa, que nós mencionamos, é o ministro do Supremo, que era filho de uma empregada doméstica, exatamente, que fez escola pública, fez universidade pública, entrou para o Ministério Público, se tornou um ministro. Ficou na história. Que fez um registro na história do país, né? Dos maiores julgamentos que teve no país, foi ele que presidiu, foi o relator, inclusive, depois presidiu como presidente do Supremo Tribunal Federal. Verdade. É como você falou, doutor Sandro, ele é muito bom na área dele, mas talvez não seja bom como presidente da República, como muitos, né, colocar na internet, no Face, né, talvez não seria. É a mesma coisa que um médico ser, né, um prefeito ou um presidente, ele pode ser muito bom como um secretário da saúde, mas não dá certo como prefeito. Então eu acho assim que, né, cada um no seu quadrado e tudo se ajeita. São coisas diferentes, absolutamente diferentes. Então, às vezes as pessoas confundem, colocam um cantor deputado, né? Nós temos aí comediante, artistas, deputado. Exatamente, que não condiz. Pode acontecer de dar certo, de ser um bom político, mas em linhas gerais não, principalmente um cargo como executivo. Então precisa a população ficar atenta, fazer uma análise criteriosa quando vai se votar. Não se vota por emoção, porque acha que o cara é bonzinho, né? Porque a pessoa é boa, etc. Às vezes eu brinco com a pessoa, mas a pessoa é muito boa, muito simpática e tal. Peraí, mas a pessoa que você mais gosta é sua mãe, né? Mas você talvez não colocaria ela para presidir a sua empresa, tá certo? E aí você tem os poderes, aí o governo do estado, prefeitura de Moarama e governo federal, as maiores empresas do país. Então as pessoas têm que ter muita qualificação, muita história ligada à administração pública para você poder efetivamente dar um voto, né? Tem que fazer uma análise mais aprofundada da situação e da gravidade do quanto isso pode repercutir. Então nós vivemos momentos hoje no país que aí poderiam talvez ser evitados se tivesse feito uma análise diferenciada, né? De um projeto de poder, que é um projeto de poder, mas não um projeto de governo. Projeto de governo, quando se fala, é um projeto voltado a toda a população, né? Projeto de poder é apenas, às vezes, para se manter no poder. Mas é importante a população, então, a questão da educação, fundamental. Nós estamos falando de matéria escolar, e aí nós estendemos o assunto para chegar nessa magnitude, porque, fundamentalmente, a educação salva a vida das pessoas. E o Brasil vive esse momento por questões educacionais. Nós tínhamos aí nos anos 70 um índice gigantesco de analfabetismo. Nós temos familiares nossos, meu pai e minha mãe, não tiveram acesso à educação, né? Nem por isso criaram os filhos, tudo, trabalharam e produziram, né? Mas com educação talvez tivesse tido uma vida mais tranquila, tivesse aproveitado mais a vida. E é verdade. Eles se preocuparam com tudo. Eu não estudei, a esposa não estudou, mas eu vou dar o que eu puder de estudo para os filhos. Muitos pais pensaram assim, como o doutor Sandro é um exemplo, né? Que é o nosso orgulho aqui no PROCON, graças a Deus. Isso não é puxa-saco, mas é isso que nós da imprensa, toda a imprensa de Moarama, acha. Porque nós conversamos por aí e sempre nós conversamos sobre os assuntos, né? E quando acontece alguma coisa, que todos vêm procurar o doutor Sandro, então nós temos esse pensamento. É uma pessoa bacana, um advogado, né, atuante. Claro que agora eu não sei se eu posso falar atuante, né? Você está aqui no PROCON, mas de uma forma você está envolvido, porque você já tem essa bagagem, então você faz o teu trabalho com responsabilidade, com sabedoria e com muita inteligência, porque você estudou, se preparou e hoje está aqui já há 8 anos à frente do PROCON, que isso é muito bom para nós, para a cidade de Moarama e também aí com certeza para todo o país, você que viaja e participa aí de congressos ou coisa parecida. Então nós ficamos orgulhosos e espero que Jesus te abençoe grandemente e que 2016 seja o ano para todos nós. Bom, Tamires, eu quero agradecer pelas suas palavras e dizer o seguinte: você leva uma palavra sempre de fé e otimismo, e eu acho que um dos segredos também é essa questão, é o principal segredo, essa questão de orientação de Deus, de Jesus Cristo, dos quais nós somos seguidores, né? E fiéis, e efetivamente é o que é o símbolo maior de paz, de amor, de compreensão, de solidariedade. Foi a lição que o nosso Deus passou enquanto passou pela terra. Então, efetivamente, quero desejar para toda a população de Moarama que nos assiste nesse momento, para você, para o Denis, toda a equipe da TV Kaiowá,
um grande abraço, um excelente 2016, que Deus possa abençoar a gente muito nesse ano que se inicia. Meu muito obrigado pelas suas palavras, e é sempre uma honra, um prazer ter você aqui para falar no seu programa.